Deus, nesta manhã estamos neste lugar. Estamos contigo, de maneira que vai ser um tempo muito abençoado. Eu não conheço o que vai no coração, nem no pensamento, nem nas ideias de cada um, mas tu conheces. Até sabes como é que eu estou, como está cada um de nós, e até mesmo aqueles que não estão aqui, e aqueles que pela tua misericórdia estão a assistir a este culto via internet, ou que vão assistir posteriormente. E eu sei que tu tens algo para nós nesta manhã, neste lugar, e para aqueles que ouvirão noutra altura, noutro lugar. Senhor, abre o nosso coração, abre a nossa mente para que possamos entender aquilo que tu queres fazer e mostrar para nós, no nome de Jesus. Amém. Então, agarra-te à graça de Deus. E eu queria falar sobre a graça de Deus, mas para falar sobre a graça de Deus nós precisamos de conhecer um bocado sobre o homem. Mas antes queria usar uma ilustração, contar-vos uma história e depois vamos ler um texto bíblico que serve de base à nossa meditação nesta manhã. Num país, por exemplo, como os Estados Unidos ou Canadá, onde há grandes rios e rápidos, onde as pessoas se põem dentro daqueles barcos com 4 ou 5 pessoas e descem rio abaixo com uma força e uma velocidade incrível e vão parar a quilómetros de distância. E há uma história de um pai que tem 5 filhos e muitas vezes ele alertou os filhos para o perigo do rio que passava perto da casa, junto da propriedade que tinham. E dizia, tenham cuidado com este rápido aqui, que é muito perigoso. Eu chamo rápido, mas é o rio. Mas corria velozmente. Não se aproximem, não façam nada, tenham cuidado. Mas um dia, os mais novos, os 4 mais novos, porque o mais velho tinha um bocado mais de juízo, pensava naquilo que o pai dizia, e eles pensaram, não, nós vamos arranjar um daqueles barcos e vamos nos meter rio abaixo. O pai tem dito, mas não custa nada, a gente vai experimentar. E então um dia meteram-se nessa embarcação e sem que dessem conta, gritavam, gesticulavam, maltratavam-se uns aos outros porque não tinham controle. E por onde a água os levava, era para onde eles iam. E deixaram-se levar e andaram dezenas, para não dizer centenas de quilómetros, até que chegou a um lugar e aquilo acalmou. E deram conta de que estavam muito longe de casa. E quando deram conta que estavam longe de casa, começaram a pensar, realmente o nosso pai tinha razão, para não nos metermos no rio. O nosso irmão mais velho, que foi esperto, ficou lá. Mas agora, à distância que estavam de casa do pai, eles começaram a pensar, o que é que nós vamos fazer? E um deles disse, não, eu vou-me ficar por aqui. Não vale a pena estar a voltar para a casa do pai. Ele ainda ia ficar aborrecido, deve estar aborrecido, porque tantas vezes nos alertou para o perigo e nós não demos conta. Quisemos desafiar a própria natureza e agora encontramos nesta situação. Eu vou construir aqui uma casa, vou ficar por aqui. E um deles disse, olha, eu vou ficar contigo para te ajudar, para ver o que é que isto dá. O mais novo ficou com um outro, que era o mais próximo dele, e disse-lhe, e o que é que tu estás a pensar fazer? Perguntou o mais novo ao outro irmão. Não, eu tenho que arranjar maneira de chegar a casa. E então ele disse, como é que tu vais fazer? Eu vou juntar isto, como isto tem muita pedra, eu vou juntar as pedras, vou ver se consigo passar para o outro lado, porque este lado
é um desfiladeiro enorme, no outro pode ser que eu consiga subir a encosta e andando, mas aquele ainda fica tão longe. Como é que tu vais conseguir? Ele disse, não te preocupes comigo, porque eu vou. Mas o irmão mais novo ficou sozinho. Ficou sozinho e numa noite, para se aquecer, acendeu uma fogueira e pôs-se a pensar na casa do pai e na desgraça que tinha feito e em como desgraçado se encontrava por não ter ouvido a voz do pai. De repente aproxima-se, ele vê um vulto aproximar-se, ficou um bocado atemorizado, mas quando ouviu uma voz, ele apercebeu-se que era a voz do mano mais velho. E à medida que ele se aproximava, aquilo que era só uma silhueta, um vislumbre, começou a ver as feições e ele disse, mas tu és o meu irmão mais velho. E lançou-se nos braços deles e disse, o que é que tu vieste fazer aqui? O pai pediu-me que eu viesse buscar-vos para vos levar de novo para casa. E ele disse, como é que tu estás? Eu tenho saudades de casa. Eu não devia ter feito o que fiz, mas se calhar não vou, porque se calhar o pai nem me vai perdoar aquilo que eu fiz. Não. O pai já perdoou. E pediu-me que eu viesse buscar-te a ti e aos outros para voltarmos para casa. Então eu vou contigo. Olha, onde é que está o outro irmão? Eu sei que ele tentou fazer uma ponte, um passadiço, uma forma de passar para o outro lado. Nunca mais o vi. Deve ter caído, a vida dele perdeu-se. Mas sei que os outros dois ficaram ainda antes, construindo uma casa e fazendo vida lá. Quando foram para lhes dizer, eles disseram, não, nós estamos bem, não temos necessidade nenhuma de chegar lá, a casa. Preferimos ficar aqui. E ficaram. Só foi o mais novo com o mais velho. Quando o pai viu o filho mais novo chegar com o mais velho, mesmo sabendo que os outros não quiseram ir, ficou contente. Isto é graça. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, aqueles que têm Bíblia e que gostam de manusear o papel, eu não me habituo a outras coisas, senão à Bíblia e ao papel, desculpem, já sou, devido à minha idade, não tenho, sou capaz de ler, mas isto é tão bonito. E Efésios capítulo 2 diz que Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque, pela graça, sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, eu estava a dizer que não podemos conhecer a graça de Deus sem conhecer primeiro o homem. Porque sabendo primeiro o homem, é fácil conhecermos a graça. A graça de Deus, ou a palavra graça a nível do que é religião,
o Evangelho, ou o viver o Evangelho, é a única, se nós podemos chamar religião, que tem a palavra graça. Aquilo que difere a verdade do Evangelho das outras religiões todas, com tudo o que têm de bom e de mau, a única coisa é a graça. Porque aqui não há questão de esforço, há questão de favor. Deus faz o favor. Quando, na última vez que eu falei sobre o novo nascimento e disse que quando Jesus disse aquelas palavras, está consumado, e o pastor no domingo passado voltou a falar, a palavra grega que diz está consumado é tetelestai, significa que está apagado. A dívida que nós tínhamos para com Deus ficou saldada. E eu disse que Deus não nos devia nada e nós não devíamos nada a Deus. Neste sentido, nós não devemos, porque foi pago. Aquilo que eu devia está pago, está saldado. Eu não posso pagar uma coisa que já está paga, porque a pessoa não aceita. Agora, eu reconheço que é um favor que eu não mereço. É uma graça que me foi concedida. Deus fez isso por Ele mesmo. Não tem propriamente a ver comigo. Agora, quando eu estou a ler aquilo que aqui encontro, há 3 coisas a que nós estamos sujeitos, como homens. A Bíblia diz, segundo o curso deste mundo, ou segundo a mentalidade que existe no mundo. Vocês lembram-se que quando Jesus orou e disse, Pai, não rogue que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque o lugar onde estamos, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, porque eu sou do século passado, em que ainda se andava de elétrico por 7 tostões. Alguns não sabem o que é isto, é um outro tipo de linguagem. Era cêntimos, se podemos dizer assim. Ou então há boleias sem pagar, até que aparecesse o guarda-freio para nos lançar do elétrico para fora. Nessa altura, não havia muitas coisas que o mundo impôs e continua a impor. Hoje, eu fico admirado com aquilo até que na escola é ensinado. O mundo impõe-nos coisas que nós ficamos admirados. Quando a Bíblia diz em Romanos que nós devemos entregar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e que não nos devemos conformar, tomar esta forma do mundo, pensar como o mundo. Cada um de nós tem os seus gostos, tem as suas coisas, mas eu não posso deixar-me influenciar pelas coisas que prejudicam a minha fé. Tenho que ter coragem para assumir isso. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque eu nasci em Cristo. Eu tenho uma nova vida em Cristo. E eu quero caminhar com Cristo. E não vou permitir que o mundo venha e traga uma nova mentalidade. Nem que amanhã apareça alguém a pregar outro evangelho que não seja este, eu não quero. Mas esta é a condição em que o mundo vive. Habitua-se a isto. Agora é normal. Agora é normal. No meu tempo era uma anormalidade. Mas à medida que vamos avançando, desculpe, mas agora já faz parte da vida. Mas para mim não faz. Ainda sou antiquado, não tem problema. Mas a Bíblia diz que nós estávamos sujeitos a isto. E o mundo impõe-nos regras e formas e quase que nós não podemos andar ao contrário, porque senão até parece mal. Que lhes pareça. A Bíblia diz que nós estávamos sujeitos também ao príncipe das potestades do ar.
o diabo ainda consegue muitas vezes influenciar o nosso comportamento. Mas, por favor, não atribua tudo aquilo que faz e tudo o que está mal na sua vida a ele. Está bem? Assuma a sua responsabilidade. Há uma fábula que se conta que um dia encontraram sentado numa escadaria alguém a chorar convulsivamente e perguntar-lhe: por que é que tu estás a chorar? Espera, mas tu és o diabo. Pois só ias chorar se nem parece teu. Não, eu estou a chorar. Eu estou muito desanimado e muito desapontado. Porquê? Porque tudo aquilo que as pessoas fazem de mal atribuem a mim. Eu estou cansado de ser acusado daquilo que eu não fiz. Agora, que ele é o causador? É. Que o mundo tem influência na nossa vida? Tem. Se nós não nos comportamos como ele, parece mal. Então, mas isto agora é moda. Mas as modas passam, o Evangelho permanece. As boas novas permanecem. O Evangelho da graça permanece. E as pessoas acham que o mundo e o diabo, e não só, e a natureza que nós adquirimos desde a queda dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. Temos uma natureza que tem uma propensão ou uma inclinação para fazer aquilo que é desagradável. E a nós ninguém precisa de nos ensinar isso. Aí nós fomos mestres por excelência. Já se foram embora. Mas eu continuo aqui. Ninguém precisa de nos ensinar sobre a nossa natureza e a inclinação que o nosso coração tem para fazer as coisas más. Porque a Bíblia diz que nós andávamos nos desejos da carne e as obras da carne, nós lemos no outro dia, são do piorio e quem as pratica não entra no reino dos céus. Dos pensamentos, olhe, deixe-me ler aqui um versículo muito bonito. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A Bíblia diz que fazíamos os desejos da carne e dos pensamentos. Deixe-me parar aqui um bocadinho. Alguns de vocês ficaram acordados esta noite. Não, eu não fui lá para vos ver, mas eu sei que alguns estiveram esta noite de olhos abertos a magicar. Ou como é que eu me vou embora daqui? O que é que eu posso fazer para... Não, eu é que estou a inventar. Eu peço desculpa, vocês são os santos. Não, isso nem me passa, não invente isso. Isso nem sequer me passou pela cabeça. Pois não. Mas nós somos de congeminar as coisas. E de onde é que vêm as más obras? Os maus pensamentos. Se não temos controle, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Mas podemos impedir que façam ninho. Mas só que às vezes os pensamentos vêm e dizem: e que tal se tu... Ninguém vê, ninguém sabe. Até porque eles são crentes e tu não és. Eles andam noutra, tu estás noutra. E aquilo, e nós ficamos a congeminar porque nós temos uma arte e um engenho. Deus sabia. E Deus disse, a palavra que eu vos li está escrita em Gênesis. O pensamento do homem é mau desde a sua meninice continuamente. E a Bíblia diz que o homem, a sua condição era: estávamos sujeitos à influência do mundo, sujeitos à escravidão que o pecado, o diabo,
nos impunha e estávamos, por natureza, sujeitos às obras da carne e dos pensamentos. E éramos filhos da ira como os outros também. Mas, irmão, desculpe lá, onde é que aparece aí a graça de Deus? A Bíblia diz, mas Deus... Sabe o que é que eu escrevi aqui? O que é que leva Deus a entrar neste filme de horror? Onde há gente que não se aproveita nada, são piores do que a chaga que molestava Jó. E Deus intervém. Deus intervém. E a Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. E usou de graça para conosco. Quando merecíamos ser castigados, maltratados e virados para a parede e nunca mais invocarmos o seu nome, nem sequer olharmos para ele, a Bíblia diz que pela sua muita misericórdia com que nos amou, estendeu para nós a sua mão. Faz sentido para si? Eu vou fazer com que faça. Assim o Senhor me ajude. A Bíblia fala de misericórdia, a Bíblia lhe fala de amor e a Bíblia fala de graça. A Bíblia diz que Deus é amor. Na sua essência, Deus é amor. Mas não é aquele amor por conveniência ou por sentimento. As coisas correm bem, eu amo-te muito. Beijinhos e abraços. Não. Deus ama sempre. Faz parte da sua natureza. Quando Deus olha para a condição do homem, esse amor converte-se em misericórdia. Anda cá. Estou a olhar para quem? Sobe aqui. Deixa de estar aí. Vamos supor que eu sou Deus. Deus me perdoa por tomar o lugar dele. Eu sou amor. Agora vejo a condição do homem que eu descrevi. Sinto compaixão. Fui eu que criei isto. E isto está a viver de uma maneira que eu não quero. Que não me agrada. Estou a mostrar, ao olhar, estou a mostrar misericórdia. Estou-me a comover. Estou a sentir compaixão. Agora, eu tenho que fazer com que a minha natureza, ao sentir, ao transformar-se em misericórdia, alcance este homem com graça. Então, quando Deus estende a sua mão e me toca, já é graça. Já é graça. Já é graça. Queria mais. Tem que ser pouco de cada vez, porque os outros também querem. Escutem, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, Deus podia dizer, esta gente, nem quero saber. Espera lá. Quando Jesus levou o preço, quando estava a pagar o preço do nosso pecado, quando Ele estava a ser crucificado, estava a levar o nosso pecado, o meu e o seu. É verdade?
E parece-me que foram as palavras que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui a Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor. E então manifesta graça como? Porque a graça é um favor imerecido que Deus estende a quem não merece, a quem não tem condições para o receber. Mas Deus diz: mas eu quero te dar. A Bíblia diz que nos vivificou. Porque estavas morto, Deus dá-te vida. Isto é demais. Deus não pode fazer uma coisa destas. Deus entra neste filme de horror, onde há tanta injustiça, tanta miséria, tanto sofrimento, onde as pessoas se matam, se enganam, se mordem, se prejudicam a si e aos outros, se corrompem, estão escravizados, são explorados. Mas a Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Sabe, há uma palavra, não é esta, é esta, que eu gosto muito, que eles vão pôr ali, de Êxodo 3, eu gosto. Versos 7 a 10, se eles não puserem, eu ponho no ar. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Nós estávamos escravizados. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferzeu e do heveu e do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então Deus tem consciência da condição em que este povo estava, viu atentamente e fez alguma coisa. Deus viu que nós estávamos mortos por causa da condição em que vivíamos. Deus dá-nos vida. Quando não merecíamos. Merecíamos era ser castigados, mas Deus dá-nos vida. A Bíblia diz que Deus nos dá vida. O Deus de amor, quando coloca os seus olhos no homem, faz alguma coisa. Deus não fica alheio. A graça opera. Vida. Vida também, além do túmulo. Porque a Bíblia diz que Ele não só nos vivificou, mas também nos ressuscitou. E ninguém precisa de dizer nada, que eu digo por vocês, glória a Jesus. Se nós estamos numa condição em que não há nada a fazer, não vale a pena perder tempo com esta gente, Deus perde. Deus faz aquilo que nós não merecemos, dá-nos vida. Mas um dia, esta vida aqui vai acabar. Vai, desculpe lá. É novo, ainda se vê ao espelho e vê se tem borbulhas ou não. Isso vai acabar. E se tiver muita sorte, vai chegar à minha idade. E se calhar até nem saberá o que isso é. 63, tenho dúvida. Eu estou à espera que a qualquer instante ele venha. Claro. Claro que sim. A Bíblia diz que Ele nos vivificou e, amigo, olha, nos ressuscitou. Já o fez
quando ressuscitou Cristo, já o fez para que eu seja também. Aquilo que aconteceu com ele vai acontecer comigo. E ainda tem mais. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Já está preparando o lugar para a glória vindoura. Isto é graça. Graça. Diga-me, você merece? Não. Merecemos? Não. Mas Deus faz. Vivificou-me. Tenho a certeza de que um dia, mesmo que morra, vou ressuscitar. E um dia vou estar com Ele para sempre. E a Bíblia diz no versículo 7 de Efésios, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Que são o quê? É a redenção e a remissão das nossas ofensas. Jesus comprou a nossa liberdade, porque nós éramos escravos do pecado. Mas estipulou um preço. Foi estipulado. Jesus não estipulou. O Pai estipulou o preço. Tem que ser com derramamento de sangue. E Jesus aceitou. E se nós quisermos andar um bocadinho para trás, quando Jesus começa o seu ministério, o Espírito Santo leva-o até ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós conhecemos essa história. Alguns até ficaram... Essa parte é muito interessante. Sabe, eu já vi num filme, deixa os filmes para lá. Isto é que vale. Isto é que é genuíno. Então o diabo veio e disse, eu dou-te. Se tu és o Filho de Deus e tens fome, manda que estas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu-lhe, está escrito. Depois levou a um lugar muito alto e disse, lança-te daqui abaixo porque está escrito. Tu dás ordens aos seus anjos para que os teus pés não tropecem e não te aconteça nada de mal. Se nós metemos o pé em vão, acontece-nos cada coisa, e ele diz, faz porque a ti não te acontece nada. Se tu queres mostrar às pessoas que tu és verdadeiramente Deus, faz isso e eles vão acreditar. E Jesus disse, não vou fazer. E depois disse, olha, mostrou-lhe os reinos do mundo. Eu dou-te. Tu não precisas de ir à cruz. Eu dou-te. E Jesus não aceitou. Preferiu pagar o preço pela remissão dos nossos pecados. Então, fez a redenção e a remissão. Comprou-nos, mas pelo preço estipulado. E não precisa de pagar mais. Tudo o que ele tinha que fazer por si, por graça, já foi feito. Dê graças a Deus. Obrigado, Jesus. Que eu não preciso fazer nada porque tu já fizeste. A Bíblia continua, porque tudo isto é pela graça. A salvação é de Deus. Agora, cabe-nos a nós decidir. Pela graça sois salvos, por meio da fé, porque a fé é a resposta humana à graça divina. E isto costuma entrar aqui. Porque às vezes nós dizemos às pessoas que elas precisam de ter fé. Porque se eu tivesse que fazer alguma coisa para receber, já não era graça. Deixava de ser. O que é que eu preciso fazer? Aceitar. E aceitar, dizer, se Jesus fez isso, se isso é um gesto da graça de Deus para mim, eu quero. E isto é fé. Por isso é que quando os outros disseram, o que é que nós temos que fazer para fazer as obras de Deus? O pastor leu no domingo passado. E ele disse que vocês creiam. Porque crer dá trabalho. Por isso é que alguns nunca querem crer. Oh, eu não devia ter dito isto. Há pessoas que não querem crer. Ai não, se eu não fizer alguma coisa não faz sentido. Então Jesus pagou um preço tão elevado
Eu tenho que, pelo menos uma vez ou outra, ir ao lugar de culto onde me ensinaram quando eu era criança, ou tenho que fazer isto, ou se calhar tenho que pagar alguma coisa, ou nem que seja nada. A única coisa que tenho que fazer é aceitar. Vamos supor que eu lhe quero dar a minha Bíblia. Alguém quer? Eu a pensar que já estava safo. Quer? Foi o irmão que disse. Isto é que é corajoso. Pronto, tome lá. Não quero, eu não sei ler isso. Não, fica, mas depois a gente, até ao fim. A graça é isto. Não vejam a parte da devolução, porque é uma ilustração. Jesus dá salvação. Eu aceito-a pela fé. Deus diz, está aqui. Tu queres? E no meio de tanta gente, alguns por vergonha, não, parece mal eu agora levantar-me e ir lá à frente, até porque eu demorava muito a chegar lá. Não se desculpa. Não arranje outras coisas que não são. Deus fez isto para si. Para mim. Eu não compreendo porque é que Deus me ama. Sabe, a minha vida tem sido tão má que eu acho que Deus não me ama. Como é que não ama se Ele deu a sua vida quando você ainda era pecador? Sabe que somos salvos pela graça e continuamos a viver na graça. Eu não estou a fazer nada para ser salvo amanhã. Eu não tenho que me portar bem e comer a sopa toda. Não tire daí essa ideia. Se a salvação é pela graça, nós vivemos pela graça. Mas eu fui muito pecador. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Significa que cobre, Deus se esqueceu. Aquilo que você fez, aquilo que eu fiz, foi esquecido por Deus. Deus não vai lançar em rosto. O que é que tu vens aqui fazer? Novamente? Quantas vezes é que eu te tenho dito que já devias ter deixado isso? Senhor, não. Deus não lança em rosto. Deus simplesmente perdoou, esqueceu, lançou para longe. Não chegue lá, Senhor, perdoa ser mais uma vez. Qual mais uma vez? É a primeira. Se você pediu perdão da outra, a primeira vez que volta a fazer isso é a primeira. Ninguém compreendeu nada. Também não faz mal, porque eu posso explicar. Temos uma manhã inteira para ficar aqui. Se nós pedimos perdão daquilo que nós fizemos, o que é que aconteceu? Deus perdoou, se foi honestamente ou não. Se eu voltar a pecar, é a primeira vez, porque eu já fui perdoado. Eu não preciso de lembrar, Senhor, perdoa ser mais uma vez. Qual mais uma vez? Senhor, olha, falhei, não fui capaz, não aguentei, não suportei. Ainda tenho aprendido, procurado, mas não é pelo seu esforço. Agora vivo na graça. Deixe que a graça, porque a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou aos homens, trazendo-lhes salvação e ensinando-nos. Porque a graça é Jesus. A graça e a verdade vieram através de Cristo. A graça veio através de Cristo. Manifestou-se trazendo salvação e ensinando-nos a viver neste presente século sóbria, justa e piamente. Os jovens sabem isto de cor. Eu já falei com eles sobre isto, mas só aos 4 ou aos 5.
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às coisas mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Se não aceita a graça, não sabe o que está a perder. Sabe qual é o pior pecado que nós podemos cometer contra Deus? Tem ideia? Não precisam de fazer tanto fumo. Tem ideia? Não diga. Porque senão vamos dizer aqui impropérios e coisas que sem sentido eu não quero ouvir, nem Deus está interessado. Mas pense no pior pecado que nós podemos cometer contra Deus. Já pensou? Posso recolher os papéis? O pior pecado que nós podemos cometer é rejeitar a graça de Deus. Por favor, ponha isto na sua mente e no seu coração. O pior pecado que pode cometer contra Deus é Deus dizer: eu quero te dar isto. Você dizer: eu não estou minimamente interessado. Fizeste? Problema teu. Eu não quero. Um dia, quando comparecer diante dele, vai ser uma dor na sua alma. Até pode estar a pensar: mas eu nem acredito nessas coisas. Sabe, eu estou aqui por outros motivos, por outras razões, e não vejo muito bem esta coisa do Evangelho. Deixe-me considerar, por fim, a seguinte questão. Suponhamos que realmente não há vida depois da morte, não há nada, e que a vida não passa do tempo que vivemos aqui, bem ou mal. Eu tenho Jesus e você não tem. A sua convicção é de que é assim e acabou-se tudo quando nós morremos. Tudo bem, eu alinho consigo. O que é que nós perdemos? Nada. Porque não há vida depois da morte. Aqui não vamos escolher mais tarde aquilo que semeamos aqui. Aquela Bíblia que diz que tudo o que o homem semear, isso também se fará. Mas como não há, vamos viver à grande. Eu alinho consigo. Mas espere, antes de eu descer daqui e começar de braço dado consigo a correr aí por todos os lugares e barracos, deixe-me considerar a outra perspectiva. Suponhamos que aquilo que a Bíblia diz é verdade. Estão cá? Suponhamos que aquilo que a Bíblia diz sobre a graça de Deus em relação ao homem é verdade. Se eu tenho Jesus, o que é que eu perco? Nada. Se você não tem, calcula o que é que está a perder. Então o meu desafio nesta manhã é que tenha coragem de sair do seu lugar. Vir aqui e dizer a Jesus: eu quero aceitar a tua graça na minha vida. Estenda a mão para a graça. Agarre a graça de Deus. Se alguém está em condição de precisar desta graça, eu vou desafiá-lo a vir, a sair do seu lugar e a receber aquilo que Deus lhe quer dar
não por seu merecimento. Aqui não está em causa como você está, é de como se vai tornar. Porque a Bíblia diz que nós em Cristo somos criaturas novas. Somos uma nova criatura. Somos uma nova criatura para fazermos aquilo que Deus preparou de antemão para que façamos agora. A vida que vivíamos acabou. Fomos vivificados, fomos ressuscitados, esperamos a glória futura. Mas enquanto aqui andamos, Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. E aquilo que estamos a fazer neste ministério é precisamente isso. Mas se alguém precisa da graça de Deus, vamos ficar em pé. E se quiser vir, estamos aqui para orar por si. É de graça. Mas não se esqueça que não foi de graça que Jesus pagou o preço. Pagou um preço muito elevado pela sua salvação. Há mais alguém? Você não conquista estas coisas de Deus de outra maneira. É através do seu favor. E é favor imerecido. Significa que não merecemos, não temos capacidade para adquirir. É um gesto da sua misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou. Eu tenho consciência, eu sinto no meu coração que há gente aqui que precisa de sentir esta graça de Deus. Eu não quero forçar, não quero obrigar, nem estender o convite, mas ficaria mal não desafiar mais alguém. A graça está à sua disposição. Só precisa de vir para receber. Eu vou pedir aos pastores e esposas de pastores que venham, que temos gente por quem orar. Enquanto nós oramos, se ainda sente necessidade, não tenha vergonha. Venha receber aquilo que Deus tem para si. Deus faz isto por si, não merece. Mas não queira preocupar-se como está, mas como se vai tornar aquilo que Deus pode fazer.